Minhas irmãs e meus irmãos, muito boa noite. Que a paz de Deus continue banhando os nossos corações, nos enchendo de alegrias. Muito bem. Olha, hoje a nossa conversa aqui, as nossas reflexões giram em torno de uma palavra que tem duas letras. Esta palavra é a fé. Como é pequena no tamanho e tão enorme de importância em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes e em nossas emoções. E a fé é confiança, é entregar-se absolutamente. Isto é fé. A fé é acreditar e estar comprometido. Fé não é só acreditar. Acreditar é o início, mas é preciso estarmos comprometidos. E a fé, ela vai se desenvolvendo entre as experiências do sentimento e do raciocínio. Mas mesmo com essas explicações claras da doutrina espírita, há pelo menos duas perguntas que saltam à nossa mente. E aqui estão elas. O que faz deixar a nossa fé inabalável? Como ter esta fé inabalável? E como desenvolver esta fé inabalável? Como? Não nos preocupemos, não nos desesperemos, porque nós temos o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, cujo título é esse aí, ó. A fé transporta montanhas. Claro que as montanhas aí são as montanhas do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho. E nós vamos encontrar respostas a essas questões da introdução nesse item aqui, ó. Fé religiosa, condição da fé inabalável. E Allan Kardec, ele já começa com algo de grande impacto para as nossas mentes e os nossos corações. Nos diz Allan Kardec que a fé, sob o ponto de vista religioso, é a crença em dogmas particulares das diferentes religiões. Kardec fez questão de deixar claro aqui que não se trata de nenhuma crítica a nenhuma religião. E que as religiões muitas vezes querem ter a posse da verdade absoluta. É verdade. E muitas vezes parte dos dogmas. Dogmas representa aquele ponto fundamental da doutrina, que em muitos casos não se admite nem discussão. Mas aí, Allan Kardec vai mais longe. Ele pede para que nós tomemos alguns cuidados, porque nós precisamos da fé inabalável. Então ele diz o seguinte, olha, estas crenças particulares, em dogmas particulares, temos de tomar cuidado para que não se chegue à fé cega. Porque a fé cega, ela é contrária à fé inabalável. Por que ela é contrária? Porque ela nada examina. Aceita-se do jeito que é e não se pesquisa, não se olha, não se verifica a lógica. A fé cega aceita sem verificação o falso como verdadeiro. Aceita sem verificação o falso como verdadeiro. Jesus mesmo já nos alertou que haverá falsos cristãos e falsos profetas. Jesus já nos alertou com relação a isso. A doutrina espírita é clara em nos ensinar e nos esclarecer que não devemos dar ouvido a todos os espíritos. Portanto, a fé cega é muito perigosa. E ainda nos explica mais Allan Kardec, que a fé cega levada ao excesso produz o fanatismo.
Fanatismo é um excesso religioso que chega à intolerância. A intolerância traz a violência. Seja violência física, material, moral, espiritual, a violência ela é contrária à fé. Ela é contrária. Defendeu a violência, defendeu a utilização da força, não é fé, aí a fé cega. Então, Allan Kardec nos chama a atenção que para a construção da nossa fé inquebrantável, da nossa fé inabalável, devemos tomar cuidado com essa questão da fé cega. Mas toda moeda tem dois lados. Se existe a fé cega, há também a fé raciocinada. Ah, fé raciocinada. Esta daí examina tudo. Examina tudo. A organização da doutrina espírita feita por Allan Kardec tudo examinou. Tudo examinou, não foi acreditando na primeira informação que vinha, não. Foi ali, ó, cientificamente pesquisado, olhado, investigado. A fé raciocinada a tudo examina. E é a esta fé raciocinada que o Espiritismo vem com o objetivo de sedimentar em todos nós. A fé raciocinada apoia-se nos fatos e na lógica e não deixa nenhuma obscuridade. Ou seja, obscuridade quer dizer algo sem entendimento, algo ali faltando explicação. Aliás, a doutrina espírita, já nos explicou Allan Kardec, ela tem como essência a clareza. Por isso é que a fé raciocinada se apoia nos fatos e não deixa nenhuma obscuridade. Ajuda-nos a entender a situação. Aí sim, estaremos construindo uma fé inabalável. A pessoa crê porque tem certeza, e só tem certeza porque compreendeu. Isso é de grande impacto. A compreensão, o entendimento. A fé, ela não pode ser imposta. A fé, ela não é imposta. A fé, ela é adquirida. Adquirida. Portanto, crê. Mas estou crendo por quê? Por causa disso, disso e disso. Creio porque isso aqui não feriu a lei da natureza. Porque se ferir a lei da natureza, está ferindo a lei divina, porque todas as leis naturais são leis de Deus. É assim é que nós construímos a fé raciocinada e, com isso, construímos também automaticamente a nossa fé inquebrantável, a nossa fé inabalável, aquela fé que vai estar conosco nos momentos alegres, mas também nos momentos difíceis, nos momentos onde passamos pelas nossas provas. Mas neste campo aí da fé, às vezes aparecem algumas coisas que nos intrigam. Uma das coisas que surgem, que nos intrigam, é que nós podemos constatar na prática que há aqueles que têm a fé mais desenvolvida e os que têm a fé menos desenvolvida. Há esta situação, mas será por que isso ocorre? A doutrina espírita vem ao nosso socorro. Ter a fé menos desenvolvida tem as suas causas. Vamos aqui a algumas delas. Por exemplo, falta de progresso anterior. Nós somos seres reencarnantes. Nós já vivemos outras vidas e nós trazemos de outras vidas experiências, conhecimentos, passagens difíceis, passagens alegres. E este arcabouço, este material espiritual que nós trazemos conosco, muitas vezes ainda representa pouco para que tenhamos uma fé mais desenvolvida. Outra situação é o medo de serem forçados a mudar seus hábitos, porque para ter a fé desenvolvida, muitas vezes nós temos que mudar algumas coisas. Por exemplo, gostamos de falar mal dos outros? Olha,
vamos ter que parar, vamos ter que mudar esse hábito. Gostamos de julgar? Gostamos de criticar? Olha, e para tudo isso aí, nós devemos mudar os nossos hábitos para que desenvolvamos a nossa fé. E mais, o orgulho recusando reconhecer um poder superior. O orgulho, nós sabemos, anda de mãos dadas com o egoísmo. O egoísmo e o orgulho são as maiores doenças da humanidade. E o orgulho não nos permite reconhecer que há um ser superior ao qual nós temos de nos curvar, porque ele nos criou para que nós evoluíssemos e o ajudássemos na obra da criação. E muitas vezes nós achamos que nós nos bastamos. Isso aí dificulta a construção de uma fé mais desenvolvida. Mas vamos para o outro lado. Se há a fé menos desenvolvida, nós temos a questão de ter a fé mais desenvolvida. Então, para isso existem também as causas. Por exemplo, intuição de vidas anteriores. Voltamos à questão das vidas anteriores. Vejamos que a fé tem relação direta com a reencarnação, que esta bênção que Deus reservou para nós, que nos possibilita fazer o bem a quem nós já fizemos o mal. Então, muitas vezes, essa intuição de vidas anteriores, de problemas, de situações difíceis, de aprendizagem de vida anterior, nós nascemos com essa intuição e, às vezes, uma faísca, uma centelha já faz dar uma robustez para a nossa fé. Uma outra causa é um sinal evidente de progresso anterior. Esse progresso anterior pode ser o progresso nessa vida mesmo, porque nós progredimos aqui. A gente progride no mundo espiritual, mas progride aqui também na Terra. Pode ser um sinal de progresso anterior nessa própria vida, ou progresso anterior em uma vida passada, em uma outra existência. Ou seja, todos esses casos aí, a educação está feita. Aí, então, a gente compreende melhor essa questão da fé mais desenvolvida e a fé menos desenvolvida. O que nos falta? Nos falta entender por que Kardec colocou isso nesse capítulo. Kardec colocou isso nesse capítulo porque ele trouxe isso como um consolo para nós. Se nós temos a fé ainda pouco desenvolvida, uma fé vacilante, não é para que nós nos desesperemos, mas é para que nós nos animemos a cada vez trabalhar mais para desenvolvê-la. Se nós já temos uma fé um pouco mais desenvolvida, cabe-nos prosseguir no trabalho para a melhora, porque o nosso compromisso com Deus, ele nunca termina, ele é eterno. Por isso, Allan Kardec trouxe isso aqui neste capítulo para nós e serviu de muito consolo. Mas é preciso que a gente siga adiante. Porque nós estamos falando em fé mais desenvolvida, menos desenvolvida, e para que a fé seja inquebrantável. Então, como é que essa questão do desenvolvimento, de desenvolver a fé, para desenvolver a fé, nós precisamos saber que ela precisa ser buscada e cultivada. Este buscada aqui é no sentido de dar mais robustez, é no sentido de fortificá-la. Por quê? Porque nós já nascemos com o germen da fé. Uma sementinha pequenininha que cabe-nos ali alimentá-la, fazê-la crescer, frutificar, dar frutos. E ela deve ser cultivada, mas como que ela é cultivada? Ela é cultivada nos enfrentamentos dos problemas do dia a dia. Muitas vezes é aquele filho difícil, muitas vezes é aquela mãe exigente, aquele chefe chato, muitas vezes é o problema de saúde. Nós, nas nossas buscas, nos nossos enfrentamentos, nós vamos trazendo esta fé mais robusta
e vamos, ao mesmo tempo, cultivando-a. A fé é construção íntima, pessoal e intransferível. A nossa fé nós não vamos transferir para os outros, e nem os outros vão transferir a fé deles para nós, não. Mas não devemos esquecer que nós podemos sim ajudar alguém a desenvolver a sua fé através do nosso exemplo, através das nossas atitudes. Paulo de Tarso, esse grande espírito da humanidade, que divulgou o espiritismo como ninguém, ele nos disse e nos ensinou que o evangelho deve ser lido, visto e compreendido em nós mesmos. À medida que nós nos esforçamos para fazer isso, nós estamos buscando e alimentando e dando robustez à nossa fé. E automaticamente estamos também ajudando a quem necessita desenvolver a sua fé. E aqui algo de grande consolo. Nos diz o Evangelho, não há ninguém que não possa possuí-la. Aqui, de novo, nós voltamos àquela questão. Qualquer pessoa, qualquer um de nós, por maiores erros que já tenhamos cometidos na vida, por maiores problemas que estejamos passando, por maior aflição que estejamos sofrendo, nós podemos desenvolver, alimentar e cultivar a nossa fé. E esta fé é a fé raciocinada, porque é ela que torna a nossa fé, que possibilita nós construirmos automaticamente a nossa fé inquebrantável. Mas muito bem, mas nós estamos falando em desenvolver a fé, que a fé ela tem que ser inquebrantável, que a fé ela tem que nos ajudar a suportar as situações da vida. Então, qual que é a base dessa fé inquebrantável, dessa fé inabalável? A base, ou seja, onde tudo começa. A base é isso, onde tudo começa. Começa aqui, na compreensão perfeita daquilo que se deve crer. Esta compreensão perfeita daquilo que se deve crer, nada mais é do que a confirmação e a fortificação da fé raciocinada. E mais, nos diz o Evangelho, para crer não basta ver, é preciso principalmente compreender. Temos fé porque entendemos, temos fé porque compreendemos, temos fé porque sabemos que esta coisa não pode ser porque fere a lei divina, fere uma lei natural. Temos fé porque conhecemos, temos fé porque nos esforçamos em melhorar a nós próprios. É assim que nós construímos a nossa fé inabalável, a nossa fé que vai nos sustentar nos problemas e nas situações da vida. E Allan Kardec, este grande espírito que organizou a doutrina espírita, então, ele trouxe para nós uma afirmativa que resume esta questão da fé raciocinada, da fé, do afastamento da fé cega, da necessidade do desenvolvimento da fé, desta busca incessante. Allan Kardec, então, traz uma afirmativa de grande impacto, quando ele nos diz que fé inabalável só é a que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Encarar a razão aqui não é derrubar a razão, não é falar que a razão não está errada, vamos dizer assim, não. Enfrentar a razão é no seguinte sentido: eu tenho fé porque isso está de acordo com as leis de Deus, porque isso está de acordo com as leis divinas. E a fé, ela é mãe da esperança e da caridade. E a caridade
a doutrina espírita nos esclarece que fora da caridade não há salvação. Minhas amigas, meus amigos, não temos outra alternativa no momento, a não ser partirmos para a conclusão dessas nossas resumidas reflexões de hoje, trazendo o que está lá no livro Vivendo o Evangelho, de Antônio Baduy Filho, pelo Espírito André Luiz. Nos diz André Luiz: sejamos nós mesmos a expressão viva da fé que abraçamos, exemplificando aquilo que cremos. Fé raciocinada, trabalho, desenvolvimento da fé. Prossegue André Luiz: a fé em Deus faz de todos irmãos entre si. E para sustentar esta fé, ela há de ser raciocinada e assim inabalável. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações.